Olá, hoje nós vamos falar sobre o historicismo e sobre a fenomenologia, né? Nós já comentávamos alguns elementos a respeito da questão do positivismo, né? E eu queria até demarcar a importância de nós falarmos do positivismo porque é uma matriz filosófica que vai orientar em muito, né? E vai influenciar em muito o pensamento, por exemplo, de um grande geógrafo alemão chamado Friedrich Ratzel, né? E, portanto, nós conseguimos fazer várias ligações entre o pensamento desse geógrafo e as estruturas de conhecimento do positivismo. No historicismo também não é diferente. O historicismo tem importância na geografia, e eu vou falar depois, né, porque ele vai influenciar um grande geógrafo francês. Talvez você já até adivinhe de quem eu estou falando. Bom, vejam só, o que é o historicismo? O historicismo nasce com um pensador alemão chamado Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey nasce em 1833, morre em 1911 e ele vai produzir as suas teorias ao final do século XIX, basicamente ao final do século XIX. E de onde parte o pensamento de Dilthey? Ele olha para o homem e diz, bom, o homem é um ser que tem sentido, o homem é um ser que tem valor, o homem é um ser que tem significação, o homem é um ser que tem finalidade. Se essas características são humanas, e essas características não estão presentes nos outros entes, ou seja, nos outros fenômenos que nós analisamos, por que nós vamos usar um mesmo método para entender o homem? Porque nós não podemos, portanto, fazer essa transposição das ciências naturais para as ciências humanas. Então, o Dilthey vai apontar para a especificidade do humano, e essa especificidade do humano exige um tratamento particular, exige um tratamento diferenciado, que ele vai chamar, portanto, da causalidade histórica, da processualidade histórica. Embora essa dimensão de processualidade para o Dilthey seja etapista. Então veja, ele foge de alguns elementos do positivismo, mas ele também tem alguns elementos discursivos e interpretativos do positivismo. Uma perspectiva é essa, a visão etapista. A outra é a visão também descritiva, né, que nós chamamos do historicismo por conta de uma perspectiva historicista, ou seja, em que a história também é vista com uma certa linearidade, ou seja, não há rupturas, né? E aí é importante nós falarmos sobre isso, porque ao olhar nessa perspectiva, o Dilthey vai alegar e vai afirmar, e essa é uma característica do historicismo, que cada história tem a sua particularidade. O historicismo vai ser fundamental para construir a ideia de nação, para a ideia de identidade e nação. Veja, nós olhávamos no positivismo ratzeliano, essa ideia de nação estava amalgamada, né, está amalgamada com a ideia de sociedade e solo. Para o Dilthey, não. Para o Dilthey vai estar ligada a uma herança, a uma tradição histórica deste povo para consolidar-se enquanto unidade territorial. Portanto, você sai de um campo explicativo que era solo, território, não é isso? Portanto, solo, território, sociedade, para a dimensão histórica, para uma trajetória histórica de tradição que vai explicar, portanto, a forma de realização de uma sociedade. Essa visão também está amarrada a uma perspectiva progressivista, né? Então, vejam que alguns elementos não se desvinculam totalmente, né? Além dessa perspectiva, né, da história nacional, portanto, ela tem elementos do que nós chamamos do tradicionalismo. Então veja, nós vamos ter praticamente 5 grandes escolas dentro do historicismo e elas dialogam muito perfeitamente. Então veja, a primeira, um historicismo ético. E por que é importante pensar nisso? Porque o historicismo vai ter um campo de reflexão, um campo de análise, um campo específico de explicação da história a partir de uma perspectiva religiosa. Então vejam, lembra que o positivismo quer fazer uma ruptura com o pensamento teológico? Aqui o historicismo vai resgatar o pensamento teológico do ponto de vista de uma perspectiva ética, né? Portanto, de uma perspectiva de tradição. Da mesma forma, eles vão construir aquilo que nós chamamos de um historicismo metódico, né? Ou seja, de uma perspectiva historiográfica, e, portanto, de relatos, de documentos que expliquem
essa trajetória que explica, portanto, essa linearidade deste fenômeno, né? Ou do fenômeno que está sendo analisado, que está sendo pesquisado. A outra perspectiva do historicismo é a metafísica, né? Portanto, um historicismo que está sustentado numa visão um tanto quanto idealista, vamos chamar assim. E, ao mesmo tempo, mais duas outras características do historicismo, que é o historicismo genético, né? E o historicismo que nós chamamos tradicionalista. Vejam que essas questões elas têm uma imbricação muito grande com a visão, vamos dizer assim, de uma trajetória conservadora para determinar e explicar os processos que se dão dentro da formação de uma sociedade, da explicação de um fenômeno qualquer. Então a visão factual ela continua presente, né? E com uma forma explicativa que é a chamada da causalidade histórica. Porque a história passa a ser a centralidade desse pensamento. Veja, e aqui nós estamos falando exatamente de uma perspectiva muito disciplinar de história. Não estamos falando de história como sentido tempo, né? Como sentido movimento, como faz o materialismo histórico. Aqui nós estamos falando de uma perspectiva disciplinar, portanto, de um procedimento investigativo historicista que fundamenta essa lógica. Para dar um exemplo do que a gente chama de causalidade histórica, né, para que as pessoas possam entender o que nós estamos falando, é mais ou menos isso. Né? O Brasil tem essa circunstância de exploração, de subdesenvolvimento, de precariedade, porque o Brasil foi uma colônia de exploração. Ela não foi uma colônia de povoamento. Né? Então, o que é o pensamento historicista? Que o passado explica o presente. Então, essa visão de que, portanto, se ele explica o presente, o passado determina o que nós somos hoje e determinará, portanto, o que nós seremos amanhã. Ou seja, essa é uma visão muito, muito particular. Né, ou seja, e, portanto, você cai numa perspectiva, dada essa visão de particularidade, você cai numa perspectiva do que nós chamamos de um relativismo. Né? Porque você abandona, né, ou seja, essa é uma outra característica do historicismo, você não tem leis gerais explicativas da realidade. Ou seja, a realidade se comporta de forma fragmentada, de forma autônoma, né, de forma particular. Né? E isso, portanto, se você não tem a perspectiva de leis gerais, você também não tem aquilo que nós chamaríamos, né, ou seja, não há leis, não há um pensamento nomotético, né, ou seja, que é a busca de leis para o entendimento dos fenômenos de maneira geral. Ou seja, nós vamos ter um pensamento que nós chamaríamos ideográfico. E vejam vocês, agora eu vou fazer aquela associação, vejam vocês, se o pensamento é ideográfico, ele se relaciona com quem? Se relaciona com a ideia de região, com a ideia da particularidade. Né? Ou seja, portanto, você vem daquela... Aí daí é que a gente consegue entender o que nós chamávamos do pensamento monográfico da geografia francesa. O pensamento monográfico da geografia francesa, essa frase nos remete a quem? Nos remete a Paul Vidal de Lablache. Então, Paul Vidal de Lablache vivia, na verdade, se nós analisássemos a produção do Paul Vidal de Lablache, nós íamos perceber que ele vive num conflito entre uma perspectiva historicista e uma perspectiva positivista. Mas ele tendencialmente é muito mais historicista do que positivista. Embora, como nós tenhamos afirmado, essas duas características estejam muito próximas. Né? Um outro autor que vai fazer um diálogo muito próximo, né, das reflexões, por exemplo, de um teórico marxista, né, que é o Antônio Gramsci, é o Benedetto Croce. Né? O Benedetto Croce é analisado pelo Antônio Gramsci efetivamente como aquilo que nós chamaríamos de um intelectual tradicional. Então nós começamos a observar que o historicismo ele não tem rupturas. O historicismo não tem críticas. O historicismo é uma recuperação do tradicionalismo. O historicismo tem uma perspectiva analítica que nós chamávamos, portanto, que justifica o pensamento do Benedetto Croce, por exemplo, que era o que o Gramsci chamava de um intelectual tradicional, né, em que defendia o clero como grande protagonista da intelectualidade humana. Por isso que nós conseguimos enxergar dentro do historicismo uma forte influência do pensamento religioso,
né? Principalmente, por exemplo, alguns historicistas vão estar vinculados efetivamente à Reforma Protestante. Né? Por quê? Porque essa visão do historicismo quer garantir que não há uma tradicionalidade única no pensamento da Igreja Católica. E, portanto, quer uma ruptura com a Igreja Católica, determinando, né, o homem como sujeito, e esse fato ele poderia produzir uma nova compreensão de religiosidade. Então, vejam que o historicismo tem um fundamento de mudança, mas, sobretudo, de permanência. Então, não há uma característica revolucionária, embora tenha a contribuição de reconhecer que não é possível fazer uma transposição direta entre as ciências naturais para as ciências humanas, né, para o escopo de entendimento do homem de maneira geral. Na oposição a esse pensamento, né, vai aparecer uma outra corrente do pensamento, uma outra matriz filosófica, que nós chamamos da fenomenologia. Né? E quais são as características da fenomenologia? E elas nascem muito próximas, né? No final do século XIX e começo do século XX. Então, a fenomenologia, vai estar fazendo uma crítica ao positivismo e imediatamente fazendo uma crítica ao historicismo. E qual é o fundamento desta matriz filosófica? A estrutura dessa matriz filosófica está em negar qualquer possibilidade de compreensão do mundo que não esteja alicerçada na dimensão da consciência. Ou seja, para Husserl, a consciência é que produz a verdade. Então veja que nós temos aqui uma nova concepção, uma nova matriz. Lembra que nós falávamos anteriormente que para o positivismo o objeto emanava todas as informações e por emanar todas as informações o homem de forma isenta capturava isso e descrevia como conhecimento? Portanto, a centralidade estava no objeto? Aqui não. Aqui a centralidade está no sujeito. Então nós mudamos o polo. Né? Nós saímos do objeto no positivismo, né? Saímos da trajetória historicista, né? Do historicismo, e vamos cair, portanto, na dimensão do sujeito, na dimensão do indivíduo e, portanto, na dimensão da consciência. A consciência cria a realidade. Essa corrente ela é muito importante porque ela tem influenciado principalmente o que nós chamamos dos estudos culturalistas. Agora, mais no século XX, mais chamaríamos inclusive a partir dos anos 90 e os anos 2000 na geografia brasileira, mas efetivamente ao longo, vamos chamar assim, pelo menos a partir dos anos 70, na Europa de maneira geral, essa corrente ganha expressividade. E por que é importante nós pensarmos isso? Essa corrente vai fazer o que nós chamamos de crítica ao cientificismo, né? Ou seja, vai dizer que as verdades não podem ser absolutas, isso já estava, portanto, um pouco amarrado lá no pensamento do historicismo, na negação da perspectiva das leis, né? Mas a verdade não pode ser produzida a partir de modelos de dedução, de modelos a priori, né? Ele vai dizer isso. Elas precisam ser pensadas a partir de modelos em que a consciência, pela sua intuição, então intuição vai ser uma categoria analítica importante, né? Porque o Husserl vai dizer que a intuição ela transcende, né, as impressões imediatas do ser, porque ela permite que o ser avance na compreensão mais profunda da sua realidade e, portanto, construir uma consciência sobre essa realidade de forma mais profunda. E a outra categoria importante, defendida aí por Merleau-Ponty, principalmente, é a percepção, ou seja, intuição e percepção são os elementos que constituem, né, os atributos da consciência, e esses atributos da consciência constroem a verdade. Então, veja, é muito importante pensar nisso porque essa trajetória de produção do conhecimento, segundo Husserl, vai se estabelecer a partir de uma dimensão que ele chama de epoquê. O que significa isso? Significa que o homem se abstrai de juízos, né, e constrói uma representação nítida e clara sobre essa realidade. Ou seja, a verdade emerge na consciência
do sujeito. A verdade não é o que está posto nos objetos. A verdade é o que está construído pelo homem na sua percepção, na sua intuição acerca da realidade. Esse tipo de compreensão vai dizer, portanto, que não existem verdades absolutas. As verdades serão sempre relativas. A verdade vai ser sempre provisória. Por quê? Porque mudam as representações do sujeito sobre essa realidade. E isso é muito próximo daquilo que nós vamos chamar de um movimento crítico, né, em relação ao que nós concebemos como metanarrativas, né? O positivismo, por sua perspectiva de dedução, é chamado de metanarrativas. O materialismo histórico, por conta da sua perspectiva teleológica, né, é também chamado de metanarrativas. Então, vejam, por que chamam de metanarrativas? Porque elas são narrativas que englobam, vamos dizer assim, elementos interpretativos do homem, do humano, a partir de grandes referenciais teóricos. Então você perde essa perspectiva dos grandes referenciais teóricos e começa a assumir uma perspectiva mais individualizada. Portanto, observem que a fenomenologia vai estar muito próxima da estrutura da psicologia. E vejam vocês, nós tínhamos falado sobre dedutivo e indutivo. Aqui é o campo do indutivo. Aqui é o campo de uma aproximação sobre o fenômeno, sobre o objeto, de perspectiva indutiva. Por quê? Porque a dimensão da experiência, aí vejam só, a dimensão da experiência do sujeito é que tem fundamento explicativo sobre o real. Então, essa experiência, portanto, capta as dimensões efetivamente da realidade. Então, o que vale é a experiência do sujeito. Muitos autores, na perspectiva das discussões acerca de formação de professores, vão tratar isso dessa forma, a importância da experiência, a importância da representação que o professor tem sobre o conhecimento. E esse campo de reflexões anula, portanto, qualquer perspectiva de construção hipotética sobre o real. Você parte sempre do pressuposto de que a sua percepção te dará juízos suficientes para emergir uma compreensão do mundo e essa compreensão passa a ser verdadeira. Ela dialoga, portanto, com uma visão que nós chamamos, portanto, de que a experiência sensível, ela é fundamental para entender o real. Nessa dimensão que nós pensamos, é muito claro a perspectiva da individualização, do conhecimento individual. Na geografia, nós vamos ter aí uns campos de pesquisa, principalmente na questão ambiental, a ideia de bem-estar, a ideia de desenvolvimento, a ideia de... A educação ambiental vai trabalhar muito com essas perspectivas da percepção, ou seja, como é que o homem compreende o espaço verde. Então, uma leitura espacial a partir das perspectivas das experiências sensíveis e assim por diante. Esse campo teórico, que nós chamamos que se aproxima da geografia cultural, a fenomenologia, ganha expressividade nos últimos anos, principalmente com os discursos das narrativas, os discursos das identidades e assim por diante. Nós vamos falar um pouco sobre os riscos e os problemas desses pressupostos, dessa matriz filosófica do ponto de vista do conhecimento. E uma delas, só para que eu não consigo deixar de fazer a minha ponderação crítica a essa corrente, eu vou citar apenas uma delas. Eu diria que nós pensávamos que a negação do conhecimento científico era uma coisa muito ligada a uma crítica ao cientificismo positivista. Mas vejam que isso também é levado a situações muito radicais. E o anti-intelectualismo, por exemplo, é fruto desta trajetória de pensamento. É fruto desta perspectiva de que as verdades são provisórias. Se as verdades são provisórias, se as verdades são individualizadas, elas também podem ser não-verdades. E, portanto, se nós caminhamos nessa compreensão de não-verdade, nós começamos a perceber, portanto, que basta uma narrativa para se opor a outra e, portanto, nós viveremos num mundo de narrativas
e, portanto, não há objetividade do conhecimento científico. Então, nós saímos de um patamar de extrema objetividade do positivismo, né? Ou seja, em que o objeto é o determinante, para um polo oposto, né? Em que a subjetividade é a centralidade de todo esse processo. Então, isso é um tanto quanto complicado, né? Você trabalhar com esses dois polos antagônicos, né? Que têm particularidades, evidentemente, mas que é necessário nós olharmos com cuidado para onde essas teorias, para onde essas correntes nos levam e, sobretudo, como elas justificam hoje determinadas práticas sociais, determinadas práticas socioespaciais, inclusive. É isso. Ficamos por aqui e depois falaremos um pouco, mas muito pouco, sobre o empirismo lógico. Um abraço.